Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar com uma psicóloga bem especial, Aline. Já vai estar entrando aqui para falar com a gente. Coisa boa, ó, já tá chegando, o pessoal já tá chegando também. Que bom, gente, vocês entrando aí, hein? Olha, sexta-feira, 8h30 da noite, hein? Coisa boa. Que delícia poder ter vocês aqui, hein? Que coisa bem boa. Isso, vou adicionar aqui a Aline para a gente já começar essa conversa, né? Coisa boa. Ai, gente, deixa eu contar um pouco para vocês. Eu estava agora há pouco mesmo na minha supervisão. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Tudo? Tô Boa fugindo do noite, boa ring noite, boa light que noite. reflete no. Hã? O ring light reflete nos óculos. Ah, Tô é. fugindo dele. É um É problema uma isso. novela, É. não é um Eles, problema. eles Ah, têm tudo que, bem, deixa ele aí. eles têm que inventar um ring light que não dá reflexo no óculos, né? Eu Não não dá sei reflexo nos óculos. como é que pode isso. Ah, pois Muito então. bem, mas seja Tudo bem-vinda. bem? Ai, que Sim. agradeço o convite. Como Aline, sempre, deixa eu né? te pedir assim para tu Ah, vir um pouquinho mais pro lado. Isso, ai, ai, assim, já tá muito ótimo, pra porque tu trás. tava muito fora da tela aí, Ai. eu não tava te enxergando direito. Ótimo. Muito bem, eu estava aqui contando pro pessoal que eu acabei de sair da minha supervisão, né? Ah, Toda sexta a gente tem horário de supervisão do estágio lá que eu tô fazendo, sim, né? E ai, tão interessante, tanta aprendizagem, meu Deus, a gente acha que já, né? Até que aprendeu eu tudo. nunca acho que eu sei muito, né? Mas Aham. quando tu tem uma supervisão dessas e casos como a gente está Uhum. tendo lá, a gente fica assim, uau, realmente, né? A gente não sabe tudo da área, a gente tem que continuar estudando porque tem muita coisa mesmo, né? Mas Não, e Aline, quantos casos novos que surgem também, né? São é muitas coisas. isso, desafios, né? Ah, Mas assim, estou muito feliz de te receber aqui. Eu quero que tu te apresente, eu quero que tu conte a tua história. Eu botei aqui no assunto da nossa live, ó, a Aline veio do ok. RH Do para RH. psicologia clínica com foco em sexualidade, É, mudou exato. radicalmente o foco, né? E tá aí se desenvolvendo, crescendo, abraçando essa causa, né? Aham. Essa psicologia aí que a gente acredita que faz muita diferença na vida das pessoas, né? E por isso que eu acho que eu me lembrei dessa coisa do estágio também, porque lá, claro, nós somos ginecologistas, somos psicólogos, né? Tem o fisioterapeuta Uhum. também, mas como é incrível, né? Como a gente aprende assim com os pacientes, né? E é no atender que a gente vai aprender mesmo. É, Então vamos lá, então exatamente. te apresenta, começa aí a contar quem é a Então, Aline. sou a Aline, né? Venho, então, como a Bárbara está dizendo, eu venho do RH depois de 20 anos, né? Já tinha trabalhado na clínica logo que me formei. Assim, acho que todo mundo sai da faculdade e vai para a clínica, né? E na época eu atendia crianças e alguma coisa de adulto, assim. Mas já naquela época eu já fazia treinamento, né? E então a gente está hoje dia 10, vai fazer 4 meses que eu saí da empresa, né? Oficialmente larguei o mundo corporativo, vamos dizer assim. E aí, se não, vou seguir o meu propósito, né? No ano passado eu descobri que sempre foi sexualidade que eu queria trabalhar, e daí te descobri, daí disse, não, vou planejar essa saída para, de fato, migrar para aquilo que eu quero, porque ainda tenho muita lenha para queimar, então vou queimar para frente, eu vou queimar na psicologia. E trabalhar com a sexualidade, que sempre foi algo que me chamava atenção, assim, desde a época da faculdade, só que acho que nem agora não tem, né, na verdade, não se fala sobre sexualidade nas faculdades. Imagina quando eu estava na faculdade há 20 anos atrás, então menos ainda, que a gente sabia era só da pulsão, do Freud, né, que a gente tinha alguma coisa, porque ele foi a pessoa que de fato começou tudo isso. Claro, vieram muitos outros estudiosos depois, mas ele foi uma pessoa de referência para a gente. E
foi uma decisão complexa, assim, tu já passaste por isso, sabe bem como é que é, né? A gente fica muito tempo no mundo corporativo, as coisas fluem de outra forma, né? E, claro, acho que indiretamente, vamos dizer assim, eu atendia as pessoas, né? Eu tinha muitos funcionários que, em momento de pressão, de estresse, assim, tinha gente que já falava assim, posso ir chorar no cantinho um pouco? As pessoas vinham, sentavam comigo, choravam um pouco, né? Então, distante da clínica, né? Quando a gente conversa, eu e tu, com as colegas, né, distante tu não estava, porque tu fazia esse atendimento, né? Ele era informal, não era uma coisa consecutiva, como um atendimento padrão. Às vezes a gente ia no banco, lá fora, embaixo das árvores, né? Fazer alguma conversa, assim. E aí eu acho que foi uma das grandes coisas, assim, que o RH contribui para isso, assim, né? Para a gente também ter esse acolhimento com as pessoas. Então, acho que hoje as duas coisas, elas se complementam, assim, no meu aprendizado, né? Na questão de o quanto que a psicologia também me traz de boas lembranças, quanto do RH, e que eu consigo unir as duas coisas, né? Não é um processo rápido, a gente tem que fazer um planejamento para isso, mas eu estou super satisfeita, assim, a gente tem vários projetos em andamento, Sim. né? Aline, conta um pouco como é que foi essa descoberta também, né? Eu acho que às vezes tem muita gente, né, que não é do RH, mas às vezes é de outras áreas, De né? outras áreas, A gente tem exemplos de outras alunas também, né? Assim, com tem outros de outra enfermagem, né? trabalhos e precisando, É, assim, né? Querendo estar na psicologia uhum. e a área da sexualidade, ela é uma possibilidade, né? Mas assim, como é que foi para ti essa descoberta, né? É que o ano passado com o Covid, acho que mexeu muito com a gente em vários sentidos, assim, né? E, obviamente, o RH foi o setor, acho, talvez, mais acionado das empresas, foi o nosso, assim. E a gente trabalhou duríssimo, assim, em março, abril, maio, foi uma época bastante pesada. Só que quando eu contraí o Covid, eu fiquei quase 30 dias em casa, praticamente, né, isolada. E nesse momento, assim, comecei a refletir, porque eu já tinha ido para o hospital 2 vezes, e aí tu começa a pensar assim, meu Deus, o que que eu quero para a vida, né? Eu sempre quis fazer outras coisas, e daí agora, como não sabe o dia de amanhã, tu não tem certeza se vai estar vivo ou não. E aí eu tenho um lapso de memória, assim, que eu não consigo, assim, já tentei trabalhar isso, porque eu não sei de onde eu te achei. Eu só sei que eu cheguei até ti, não sei se eu cheguei no Bruno primeiro e depois eu cheguei até ti, mas eu tenho um lapso de memória que eu não consigo lembrar, assim. E quando eu vi, assim, ela fala tão igual, assim, tem uma coisa de conexão aí, que, né, tem uma liga. E quando eu comecei a te ouvir falar que tu tinha falado na RH, daí eu entendi por que vinha a liga, assim, que a gente tinha um perfil similar. E aí eu disse, eu pensei, eu vou começar a fazer em paralelo, né? Acho que dá para levar as duas coisas, eu vou estudando, daqui a pouco começo a atender, e aí a gente vai por esse caminho, assim. E no início eu fui até meio devagar, sabe? Eu me cobrei depois, lá no final, fiquei me cobrando, assim, tipo, deveria ter feito as aulas mais rápido, né? Sei lá, a gente fica com essa coisa. Mas eu acho que eu fiz no tempo certo, né? Porque depois amadurecendo a ideia, e se, né? Mas eu pensava, e se eu largar, e se eu planejar, e se eu me dedicar, e se eu. Né? E aí eu ouvia vocês falando, te ouvia falar, eu ouvia o Bruno falar, dizia, e eu pensava, cada vez mais vinha o e se, vinha todo dia. Assim. Aí chegou uma hora que eu disse, não, vou engrenar nessas aulas aqui, porque aqui me leva um caminho bem compatível, assim. Até porque sexualidade no trabalho ela existe, né? A gente sabe o que acontece. E aí eu posso unir o útil ao agradável. Então, em dezembro, eu já tinha o primeiro paciente, né? Eu nem tinha acabado bem o curso ainda e já estava recebendo o paciente ali. E aos poucos as coisas foram tomando várias proporções, assim, até que a gente começou a ver possibilidades, veio o congresso, veio várias atividades que a gente começou a ter. E depois veio o convite para ser tutora, né, do curso de psique. E aí chegou um momento que eu disse, olha, eu tenho que fazer uma escolha, porque a minha rotina era puxada, assim, né, em termos de carga horária, daqui a pouco, se melhorasse o Covid, começariam as viagens, como que seria isso, assim, né? E achei que eu estava no momento oportuno, assim, de fazer uma escolha, né? Estava segura, podia migrar com uma certa tranquilidade, que
a gente ainda tem, né, algumas crenças sobre isso, que vou largar um emprego fixo, né, as pessoas olhavam assim, como assim tu vai largar um emprego fixo para ter, né, tua própria renda, assim. E foi um momento, assim, aos poucos a gente vai se acostumando com isso, né, mas foi uma transição bem tranquila, eu consegui também fazer uma transição tranquila na empresa, então acho que isso facilitou muito, assim, foi muito conversado, né, eu fiquei em sigilo praticamente 2 meses, ninguém sabia, então a gente só foi comunicar mesmo lá em abril, no final de abril para as pessoas, né? E isso foi importante, assim, porque depois eu fiquei mais 4 meses fazendo a transição, então isso dá um certo conforto para mim e para a empresa, porque tinha um luto para elaborar, né? Na verdade, eu tenho vínculo com a empresa já tinha 10 anos, então 10 anos é muita coisa, né? De pensamentos, de acontecimentos, de tudo, assim. E hoje, né, com todas as atividades que a gente foi para imersão, então, assim, imersão, eu até vi o meu vídeo antes, que eu não tinha me visto ainda, eu acho. Não? E Ah, eu acho que eu vi não. na jornada, assim, depois, cada vez que tu olha, tu vê uma coisa diferente, aquilo que tu falou, poderia ter falado tal coisa, poderia ter falado tal coisa. Sim. E a Olha, imersão veio mas como que... antes da imersão, fala assim, como é que foi para ti esse contato com essa temática, né? Embora fosse uma coisa já que tu quisesse, né? Assim, Uhum. mas esse contato, esse senso também de grupo, de rede, de pertencimento, Ah, sim. né? Sabe, assim, essa coisa do conhecimento mesmo, né? Da segurança, de tu já, né? No final do ano tu já tinha paciente, hoje tu Uhum. também tem, né? Faz atendimentos, essa experiência, né? Que muitas vezes é o que a gente deseja, mas ela exige, né? Um empenho, uma dedicação. Obviamente tem que ter um empenho, assim, né? A gente tem muito conteúdo nas aulas, né? Seja nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas, e tem que ter essa dedicação, né? Tipo, hoje eu passei o dia todo lendo um livro porque eu vou escrever um capítulo do livro para a colega, então a gente tem que trabalhar para poder fazer isso. Então, só de livros que a gente vai comprando, a gente parece as loucas dos livros, né? A gente vê os livros, vai comprando e daí a gente tem que dar conta de ler um dia desse. E eu acho que o conteúdo, assim, ele é complexo, eu não diria, né? Acho que todo estudo que vai fazer novo, ele te traz uma carga, né, de informações, que às vezes é muita e tu tem que fazer uma assimilação sobre isso. Mas é um conteúdo suficiente e até excedente do curso que a gente veria normalmente de outros cursos por aí, em termos de aprendizagem, né? Então, no início me sentia meio que uma pessoa sozinha, assim, que todo mundo já estava na clínica, eu estava só no RH e eu estava naquele grupo ali infiltrado. O que eu estou fazendo aqui? E aí, aos poucos, esse senso de pertencimento que tu falasse que é muito importante, porque é um movimento que não existia na psicologia, né? Lá atrás, há 20 anos, tipo, das minhas colegas que se formaram comigo, hoje eu tenho poucos contatos, assim, diretamente, né, da gente poder falar e da gente fazer trocas e tal. E acho que esse movimento é bem importante, porque aquilo que a gente sempre fala, né, na própria empresa a gente tinha esse dilema, né, que juntos a gente era mais forte. Então, ninguém consegue crescer, porque tem espaço para todo mundo, né? E assim, quando a gente está falando de sexualidade, então, ele abre um leque de infinitas possibilidades, né? A gente pode falar da sexualidade masculina, da feminina, de relacionamento, enfim, eu posso falar de abuso, posso falar de várias coisas, né? Eu posso falar de casais tentantes, então tem todas as colegas que estão aqui, cada uma segue um nicho diferente dentro da sexualidade. Isso não impede a gente de atender e não é uma disputa, às vezes é muito pelo contrário, às vezes eu vejo que a Marta entrou agora, daqui a pouco a Marta não pode atender, a gente se passa, é uma competição para ver quem é melhor. Eu acho que a soma dos conhecimentos como um todo, né, ele vai transformar a gente, assim, então tu também às vezes aprende com a gente, né, você refere isso na aula, porque todas nós temos experiências e todas, com exceção de nós duas que estamos em Porto Alegre, a grande maioria está fora, né? A Nath está aqui em Porto Alegre também, mas tirando isso, a grande maioria estava em outros estados. Então, são outras culturas, é outro jeito de atender, às vezes, porque aquela cultura impacta na pessoa, na forma como ela foi educada, se é que ela foi educada sexualmente, mas pelo menos em relação às suas crenças, né? Ela vai ter
um crescimento natural da vida com aquelas crenças que ela aprendeu. Aí, se estão certas ou não, aí a gente vai ver depois, mas quando chegar no consultório, essas diferenças para nós, elas são importantes da gente entender se tem um impacto na religião. Então, são N coisas que acontecem e quando essa rede se junta, o quanto que a gente consegue produzir, né, de coisas, assim, de fazer as trocas, seja na supervisão, e cada um com o seu olhar, né, atento, tipo, nossa, isso aqui poderia, acho que esse caso podia ser assim, podia ser assado, o livro tal pode te ajudar, e a gente vai, né, numa luta, não, mas eu conheço uma pessoa na tua cidade, vou começar vou encaminhar vou construir um físio, né, esses dias eu estava ajudando a colega para achar um fisiologista, e um fisioterapeuta, quer dizer, e aí a gente achou, então assim, tipo, nossa, que bom, né, vai dar certo para todo mundo, ela vai conseguir atender, depois ela traz o caso pra gente de volta. Então não existe uma competição, assim, existe essa rede de Existe crescimento, assim. espaço para todo mundo, nossa. Existe, 50% da população tem alguma dificuldade sexual, né? é Então a muito. gente nem dá conta, né? Não? Então a gente tem que fazer uma conta assim, né? Eu estava pensando, hoje eu tive o retorno de uma palestra que fechou agora em outubro, né? Uma palestra presencial. É um grupo pequeno, assim, né? E uma das demandas, né, dessa palestra é exatamente trabalhar as questões essas, né, culturais com relação à sexualidade, né? O que elas aprenderam, Uhum. né, o que isso impacta no relacionamento, de que forma que elas lidam com isso, né, na rotina delas. Então, é exatamente. E a gente precisa de pessoas de várias culturas, de vários sotaques, né? É tão interessante Exato. quando a gente abre o É. microfone, né, Aline, na aula, vem aquele Não, monte hoje fica de assim. sotaque, né? Vem o É. Hélio lá, né? Lá do O Nordeste, Hélio tá aí lá, vem do Rio de Janeiro, e vem aí a vem as Isa, vem do gaúchas, aí Rio, vem a do interior do é, Rio Grande do Sul, aí as de Brasília, vem a de Brasília, vem a de Minas, a vem. Brenda, é. Nossa, é uma coisa assim impressionante, é maravilhoso mesmo. Essa troca. E sabe que é engraçado isso que tu tá falando? Porque, desculpa te cortar, eu já fiz uma palestra na empresa que eu estava Ah, antes, isso, né? Na conta, Cipate. conta. E agora eu tenho outra marcada, né? Tem Olha uma outra só. agendada para novembro. Por quê? Porque desde que começaram no Rádio Peão, que a gente falaria, então já estão falando como é que foi a palestra, como é que não foi. Não, mas daí eu comecei a receber mensagem, como assim tu não vai fazer pra gente? Não, gente, você se organize e me chamem, né? E eles queriam muito era falar sobre relacionamento, porque a gente teve alguns casos de divórcio, né? Então, que eu acompanhei, alguns Uhum. eu tive que dar suporte emocional naquele primeiro momento, porque tu tá na empresa o tempo inteiro, então, às vezes vai ter uma crise de choro ali. Mas a gente queria era também poder levar um pouco do conhecimento sobre a sexualidade, né? Claro. Claro, porque às vezes o fazer sexo é o que a pessoa aprendeu e não é só fazer sexo. Então eu levei para eles, eu construí um caminho de pensamento, assim, né? Desde começar a falar sobre a sexualidade, aquela ampliava a qualidade de vida, como é que ela se diferencia do sexo quando a gente está falando, quais são os nossos direitos sexuais que a gente tem, as pessoas não sabem. Uhum. A partir daí, como é que eu desenvolvo comportamentos sexuais responsáveis, porque esses comportamentos, então, de fato, impactam na empresa, né? Diretamente, às vezes, em algumas situações, outras indiretamente quando a gente está falando de relacionamento de casal, que às vezes fora dali vai ter algum problema e às vezes vai acontecer de manifestar dentro da empresa. E aí depois eu comecei a engrenar falando sobre os relacionamentos, como é que a gente cultiva esse relacionamento, né? Eu sempre trago o exemplo, tem o exemplo da plantinha, que é o melhor exemplo, assim, né? Que a gente tem que regar constantemente, tá? Mas era um silêncio absoluto e eu ficava pensando, gente, será que eles estão entendendo? Porque eu estava sendo transmitida como Zoom numa sala, né? E eu não tinha noção se eles estavam gostando, que estava escuro, então eu não via o rosto, eu não sabia se eles estavam falando. E aí no final fizeram uma tradução, assim, disseram, olha, as pessoas ficaram pensando muito sobre o assunto, que não é um assunto que se traz normalmente numa CIPAT, ninguém nunca falou sobre isso, né? E depois eu tive os feedbacks, então teve muita gente que não assistiu, eu deixei disponível para as pessoas assistirem, e vieram os feedbacks depois, assim, de o quanto foi gratificante poder ouvir, né,
de falar que a mulher pode ter prazer e de que isso é uma permissão que ninguém nos deu e que ninguém fala, né? E óbvio que as pessoas que estavam na palestra, muitos tinham na faixa dos 25, tinha gente até de 50, mas tinha de 25 aos 35, era o que tinha Nossa, mais. bem Assim. jovem. E eles falando, assim, tipo, não... muitas coisas eles desconheciam, assim. Com Total e certeza. natural. Muitas coisas eles não sabiam e ficaram surpreendidos, assim, né, com o aprendizado. E aí agora, então, eles me ligaram para o dia 8 de novembro eu fazer para o pessoal aqui de Porto Alegre, né? Olha, Vou fazer via Zoom de novo, né? Eu, da outra era em Santa Catarina, então imagina, já transcorreu, que todo mundo viu, foram postadas fotos na rede social corporativa interna e no meu Instagram eu postei também. As pessoas começaram a me chamar das outras filiais. Como assim a gente não vai ter? Eu digo, não, calma, vai chegar a vez de todo mundo. então, Mas é Aline, uma experiência muito boa. tu tá trazendo a tua experiência de estar no mesmo ambiente, só com papéis diferentes, né? E Aham, também cuidando das pessoas de um outro jeito, né? Porque o RH, ele cuida, né, das pessoas dentro da empresa, né? sim. Assim, vamos lá, né? O RH, ele tem esse papel de cuidar das emoções para que as pessoas possam produzir bem, né? E, Uhum, de alguma forma, a sexualidade, ela tá muito ligada a isso, né? Porque se eles tiverem problemas no relacionamento, se eles tiverem problemas sexuais, eles vão também apresentar dificuldades dentro da empresa, né? Isso também vai impactar na produtividade, né? Vai certo. impactar assim, no relacionamento com os colegas, né? Enfim, a sexualidade ela é uma área muito importante, né? E eu, claro, eu tinha o meu maior público, em torno de 70, 80% eram homens, né? Aham. E eu não sei se os homens, a gente sempre fica analisando, assim, né? Porque mulheres, elas tratam dos assuntos, elas ficam mais emotivas, então elas trazem muito rápido, assim, se elas têm alguma dificuldade em casa, se está acontecendo alguma coisa, elas não conseguem, às vezes, manter. A gente tem muito hormônio, então se a gente vai na TPM, então a gente já chora e já era, né? E os homens, eles guardam muito para si, É. né? Mas em contrapartida, eu escutava deles, assim, né? Tipo, não, ele brigou com a mulher, o fulano tá acontecendo tal coisa, né? E tanto que próximo de eu sair, eu tive que ir lá explicar para eles o que eu ia fazer. Porque eles estavam só sabendo pelo rádio corredor e não tinham certeza de como é que ia funcionar isso, né? E eles daí que eles abriram o verbo, né? Tipo assim, não, mas o fulano tem disfunção erétil, o fulano tem que te procurar para fazer tal coisa. Começaram a Digo, contar os gente, daí segredos. começaram a contar os segredos do vestiário, Ai, meu exatamente. Deus do céu. Jesus. E na empresa isso de fato se manifesta, né? Porque é muito claro, assim. Então, muita coisa chegava para mim. Eu trago os exemplos dos divórcios, porque acho que tem toda a questão que a gente sabe do divórcio emocional. Ele de fato tem que chegar em algum lugar. E não adianta a pessoa dizer, não, não, eu consigo separar as duas coisas, porque não é assim que funciona. Né? A pessoa é um ser integrado, então eu posso não estar conseguindo lidar direito com aquilo, o divórcio emocional quando tem filhos pequenos, então tem uma série de questões que aparecem, né? E as pessoas manifestam de uma forma ou de outra, né? Às vezes tinha casos de infidelidade, e aí vai acontecer onde? Vai estourar no RH também, né? Ah, vai. Então, Vai vai, aparecer filho fora do exato. casamento, aí tem mais um com Isso, pensão. Ixi, é, né? E quando nossa. chegava o papelzinho da pensão já era um assunto, porque daqui a pouco o pai da criança ou a mãe, principalmente os pais, se manifestavam. Se tu recebeu um papel, recebi. O que aconteceu? Aí a pessoa vinha lá te contar a história, né? Porque às vezes não era dele, era de outra, né? Era oficial, era da extra-oficial. Então, tinha de tudo um pouco, assim. A gente tá quando trabalha em empresa, a gente tem que estar preparado para qualquer Ai, situação, eu né, RH, brinco né? que olha, o pessoal é ativo nas empresas, mas às vezes é meio perigoso porque eles são meio ativos entre os colegas, né? Ah, então, Misturam exatamente. as estações e tal, né? Mistura os canais. E o pessoal tem que cuidar, Exato. né? Ali, né, a questão do Tem. assédio sexual, né, nas empresas, daqui a pouco um chefe, né, com uma funcionária. Eu nunca me esqueço de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, aonde o trauma da mulher, né, passado muitos anos, tinha a ver com assédio sexual no trabalho, né? Uhum. Então,
aonde a mulher ela não conseguia entender como é que ela tinha se envolvido, né? E como que ela tinha se apaixonado, como que ela tinha caído naquela situação e tal, né? Então a gente teve que trabalhar todo esse aspecto, né, dessa violência, né? Porque é uma forma de violência, né? Para que ela não se sentisse tão Sim, culpada e aceitasse que ela, né? Como é que tu vai saber, né? Mas é uma questão que às vezes aparece na empresa mesmo, né? Uma relação de poder, aparece. de hierarquia. É, de hierarquia, exato. Exatamente. É É complicado. muito Segura comum de crime. aparecer. É, exato. E acho que quanto mais machistas forem as empresas, nem as empresas, eu digo a cultura A do povo, né? cultura. Acho que é uma questão cultural, assim. Mas há uma tendência disso aparecer, né? Então, se a gente não estiver atento, né, ao que de fato é um assédio, assim, e poder, olha, vamos conversar, porque não, isso não pode, né? Várias vezes tive que chamar, assim, tipo, ó, vamos conversar no cantinho ali, porque isso aqui não pode acontecer, né? Então tem que cuidar que a gente vai dizer. Então, É, para eles era muito fácil. Quando é com um homem, assim, eles até, por tu ser, claro, eu estava numa posição de hierarquia, assim, então eles tinham todo um respeito e eles ouviam, assim, né? Tipo, tá, ok, eu entendi o que tu falou, mas eu também dava espaço para eles falarem, então a gente vai chegar no meio termo, assim, né? acho Mas que isso é uma coisa importante, né, Aline, de falar também, assim, que tu não era, tu era gerente de RH, né? nos últimos 10 anos mais até, acho que foi eu passei da coordenação para gerência, mudou só o nome do cargo, mas era no cargo de gestão, assim. Então, já fui analista, fui estagiária, né, no RH, e a gente vai fazendo um pouco de tudo, assim. E aí, claro, estar na posição de gestão é uma responsabilidade maior, assim. Claro, Aham. é uma referência para as pessoas, né? Então, os funcionários têm aquele respeito pela referência, por que tu passa para eles de segurança, e por isso que no caso dos homens em especial, quando acontecia alguma coisa, era muito fácil para eles e para mim, porque a conversa era muito clara, assim, né? Eu nunca deixava eles, ó, tá o Rony entrando aí, o Rony vai poder confirmar, né? Nunca era, ó, acredita no que eu tô te dizendo que isso é assim que funciona. Então, tipo, eu sou sempre muito justo, assim, né? E então, se acontecesse qualquer coisa, era muito tranquilo de poder chamar e dizer, olha, vamos ter uma conversa porque esse jeito aqui não vai funcionar. Quer dizer, então, Né? Na hora menos de tu, trabalhar. mesmo tu saindo da empresa, hoje as empresas também são teu cliente porque tu faz palestra, tu faz, daqui a Uhum. pouco assim vai fazer desenvolvimento de grupos também ligados a essa questão da qualidade de vida familiar, Uhum. Isso. conjugal, né? Isso é muito legal. Olha que interessante, né? Acho que tu nunca imaginou É. isso, né? Quer dizer, tu, Não, tu nunca tinha um imaginei. contato, mas assim, né? A gente também vai descobrindo outros caminhos de poder trabalhar a questão da sexualidade, né? Uhum. Exato. Claro, a gente, quanto mais a gente vai estudando, né? Tipo, hoje eu estava estudando sobre um livro que ele vai escrever e ele fala um pouco dos mitos, assim, tanto masculino quanto feminino, quanto de relacionamentos. Aí tu vai pensando assim, nossa, mas podia fazer uma roda de conversa, né? Se eu tivesse feito uma roda de conversa lá em tal momento, eu poderia ter resolvido um problema. Então, tu fica pensando em quantas possibilidades, e às vezes que são coisas que as pessoas têm sede de saber, né? De conhecer, porque às vezes elas ficam muito no cunho popular, daquilo que é dito, daquilo que alguém falou em casa. Mas quando tem alguém que ele confia, que está falando, isso poderia ter um peso talvez maior, né? Tipo assim, não, eu acredito no que ela está dizendo, né? Uhum. Então, e aí fica pensando naquele momento podia ter feito. Mas existem N possibilidades, né? São Sim. muitas as possibilidades. Ai, coisa boa, né, Aline? E E a aí, gente estava conversando hoje, uma colega, exatamente sobre as empresas, né? Porque se a gente para pensar em possibilidades, a gente pode trabalhar assédio, a gente pode trabalhar violência doméstica, que existe muito e às vezes nossa, ele é indireto, né? Eu cheguei até a falar isso na palestra, assim, às vezes vocês não percebem, mas está acontecendo do lado, o né? abuso Ou com o sexual colega do intrafamiliar, lado, o abuso sexual, e aí as a ofensas educação dos diversas, filhos, né, com psicológicas. sexualidade, tem muita coisa. Então, a É. semana que vem eu vou fazer uma palestra para uma escola, né?
justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da sexualidade, dos tabus, do prazer, né? Porque na escola a gente tem a educação sobre o sistema reprodutivo e não sobre o sistema sexual, É né? só o fisiológico, né? Exatamente, só o fisiológico. Então, como tem espaço para trabalhar muita coisa, né? Muita, 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 muita Sim. coisa. Nossa, tem Não, ali tanto um que eu até estou campo com uma gigante. vizinha nova e a vizinha é nutricionista, né? E ela faz um curso para nutricionista. E ela até quero que tu venha conversar conosco, porque às vezes a Nutri na escola vai pegar um assédio, vai estar Claro. vendo um comportamento diferente, assim, né? Então, como deixar as pessoas alertas, né? Porque a gente tem visto muitos casos, agora semana passada foi, né? Uma menina foi pega também aqui no Rio Grande do Sul, e às vezes nunca é uma pessoa muito distante, né? Sempre é um padrasto, é um vizinho, é um amigo, é um tio, é um treinador, né? Quando a gente está falando de abuso. E quanto mais a gente deixar as pessoas ligadas, assim, tipo, presta atenção que essa criança tem alguma coisa, né? Mais fácil vai ser da gente identificar antes, né? Da gente tentar resolver antes. Um problema que já vem transcorrendo há muito tempo, né? A gente Uhum. pega depois, então, quando adultos, já as pessoas que tiveram os abusos e nem sabiam explicar que aquilo era um abuso, né? É, é verdade. E aí, Aline, e aí, o que que fez tu ir para a imersão, né? Conta um pouco como é que foi essa experiência aí da imersão que foi tão, né? Foi tão especial, Singular, eu tão acho que é essa diferente, palavra. né? É, é que quando eu ouvi, assim, o nome congresso, a gente já sabe mais ou menos como que ele funciona, né? Ele tem um roteiro determinado, já tem os conceitos e tal. Mas a imersão, eu tinha a sensação de que eu iria e eu disse, não, primeiro que a gente vai sair do mundo virtual, né? Porque é uma coisa que a gente já estava há muito tempo fechado, né? Claro, com todos os protocolos rigorosamente sendo seguidos, mas a gente sabia que tinha que cumprir. E então tinha essa questão pessoal, assim, de encontrar as pessoas, que era algo que, tipo, nossa, eu quero saber quem é essa pessoa que fica aqui na tela, que é lá de Belo Horizonte, né? A Luísa, a Laís, assim, tipo, eu quero ver quem é essa pessoa aqui, né? Presencialmente. E aí eu tinha a ideia da imersão do quanto. Para mim, imersão é mergulho, assim, sabe? Para mim é a mesma coisa, é o mesmo significado. Então, quando eu vou mergulhar ali durante 4 dias para poder estudar tudo que eu posso, né? Seja da Bárbara, seja de quem vai palestrar, alguns a gente sabia que eram segredos ainda, né? E o quanto a gente podia mergulhar em nós mesmos, obviamente, porque as atividades propostas que a gente já tinha antes já tendiam para isso, assim, né? Tipo, ó, vocês venham preparados, vocês também vão fazer uma auto-descoberta daqui, né? Então eu tinha isso muito claro na minha cabeça, assim, tipo, ó, eu vou, mas eu sei que lá vai acontecer alguma coisa que vai me motivar mais, vai me transformar, enfim, né, em termos de conhecimento, de aprendizagem, né, de refletir sobre os teus tabus também, sobre o que tu passa, sobre como tu veio construindo a tua história, assim. Então, para mim, eu tinha tantas expectativas em relação a isso, assim, que elas não foram frustradas, né, na verdade. Eu queria ter tido mais dias, essa é a questão. Mas em termos de conteúdo, assim, e as vivências entre nós, né, que a gente teve, elas foram, nossa, hoje mesmo eu estava lendo as anotações que eu tinha aqui e lembrando das palestras, né, da alquimista, por exemplo, também, que foi uma novidade, sobre a questão da sexualidade na velhice, não é uma boa palavra, na melhor idade, porque são nichos que vão crescendo e que estão conosco, né, e daí tu para e pensa, nossa, a gente fica pensando, não, minha mãe não transa. Não, minha mãe transa. Né? Eu quando a gente tem que desconstruir esse tipo de coisa. Mas foi muito impactante. Assim. Eu não dormi, né? Claro, eu não dormi vários dias, mas nos dias da imersão a gente não dorme. Foi assim, intenso total. Mas no dia que Mas, quando eu mas cheguei. até conta isso, né? Por que que tu não dormiu? Eu sei, mas o pessoal aqui não sabe por que tu não dormiu. Então, a minha parceira de quarto, que está aqui, né, na live, a gente tinha muito assunto para botar em dia, sabe? A gente É, tinha eu muita super conversa, entendo assim. vocês.
Na minha primeira É, imersão com o Bruno Rodrigues, ele mandava mensagem, gente, vamos lá, vamos dormir. Eu digo, ai, mas eu não quero dormir, eu quero ficar conversando. é, Quando é que eu vou conversar de novo com esse povo todo aqui? Eu queria estar exato. trocando, aprendendo. É uma Não, sensação vamos ficar acordada. maravilhosa. Nosso negócio era ficar acordada. Não, vamos ficar acordada. Vamos falar do dia de hoje, né? Que a gente foi, né? Que a gente vai. O que a gente vai fazer? Não, tu viu essa aula? O que a gente vai pode pensar depois? Não, vamos conversar. Daí, às vezes, a gente dormia conversando. Eu não sei onde é que Sei. parava a conversa, sabe? Porque a gente estava tão cansada, porque a gente tinha aula de manhã, né? Para quem não conhece a imersão, a gente tinha aula muito cedo, assim, às vezes 7h30, a gente estava no café. E daí tinha aula até 1 da tarde, daí a gente tinha um intervalo para poder fazer os passeios, almoçar e tudo mais. Voltava, eu pensava assim, agora a gente vai dar uma descansadinha, né? Vamos tomar um banho, descansar. Não, tem aula, volta para aula. Meu Deus, eu dizia, gente, eu quero só descansar um Aham. pouco. Volta para aula até as 9h30, por aí. Agora a gente janta. Então, quando a gente chegava no quarto, daí, sabe lá Deus que hora, né? Se era meia-noite, se era 1 hora, né? E daí a gente não tinha as atividades de recreação, a gente tinha as dançarinas do grupo, né? Tem de tudo, assim, no grupo se reúne. E aí a gente chegava no quarto, não, vamos conversar. Nosso negócio era conversar, assim, até que um dia a gente me recebeu uma visita, assim, era quase 2 da manhã, então vocês que estão conversando que a gente escuta aqui. Eu disse, ai, gente, acho que vai ser expulsa da pousada, não quero ter nada. Mas era isso, assim, acho que essa coisa que tu também já passou, né? Tipo, não, mas eu tô aqui, como é que eu não vou aproveitar esse momento para falar com as pessoas? Não, quero falar, quero saber, quero Quero conhecer, né? conhecer, quero aprender sobre o outro, como é que tu faz, né? Como é que eu faço? E na hora, e a gente, isso era tão forte, porque eu acontecia, claro, de noite a gente se estendia mais, né? Mas assim, era no ônibus, era no café, era no almoço, assim, não quero falar, vamos sentar na outra mesa, vamos ouvir outras pessoas lá para ver o que aquelas pessoas contam da cidade delas, como é que funciona lá. Era uma troca tão intensa que eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que capacidade de guardar tudo, né, na minha cabeça. E a gente não anotava nada. Não, deixa eu parar para pensar. Não, tá, gente, vamos refletir sobre o assunto de hoje. Eu ficava conversando até meia-noite, 1 hora, 2, 3, às vezes. E aí, quando tu via, não, vamos dormir, porque às 6 e pouco a gente tem que estar acordado, né? Não tem como. Mas é bem isso, assim, era a imagem que eu tinha da imersão, era exatamente essa. Eu sabia que talvez dormir fosse o que eu fosse fazer menos, mas foi muito bom. Foi É, muito né? bom. É. Ai, Dá foi um, vontade de repetir, mas não posso repetir agora, é, na não, e próxima. foi um momento assim mesmo de encontro, né? Porque fazia muito tempo Uhum, que provavelmente ninguém se encontrava, né, presencialmente. Então, assim, aquela coisa que remeteu também a esses congressos mesmo que a gente vai, encontra os uhum, colegas e se apresenta e faz amizades novas e assim, faz muitas trocas, né? Eu nunca me esqueço, uhum. assim, de ir, às vezes, em congressos e a gente ia olhar aqueles livros, né? Tinha a livraria. Biblioteca não. Livraria Tinha a vendendo, né? livraria. E aí as amigas assim, não, tu tem esse livro? Não, não tem. Ai, não, compra esse, porque esse livro aqui é muito bom. E esse? Não, não tem. Não, mas então compra. Então, assim, muita essa troca Ou tu compra, mesmo. depois eu divido contigo, depois a gente troca o livro, né? Tipo assim, né? É uma coisa assim muito. Então, acho que remeteu muito a isso também, né? A esses Também. Uhum. momentos, né? E eu, então, estava no RH ainda, né? Porque para mim, tipo, era uma novidade. Os nossos encontros, eles eram diferentes. Tinha os encontros do planejamento estratégico, né? Eu ficava 2 dias lá com um monte de gerente, pensando no negócio. Né? Então, as minhas trocas, fazia benchmarking, ia falar com os colegas de RH para fazer as práticas. Né? Mas é diferente o contexto, né? Porque tu não está... Claro, às vezes, para fazer benchmarking, tu não está... As empresas não são iguais, né? Elas são de capitais diferentes, elas são de posições diferentes, de negócios diferentes. Então, o que tu pode absorver e colocar em prática, ok. Mas é diferente do congresso de profissionais de uma categoria como a gente, né? Ou de uma imersão, porque daí tá todo mundo focado naquele negócio. Não, a gente quer melhorar isso aqui, a gente quer aprender mais, a gente quer se repetir. Então, o quanto que aquilo estimula. Eu fazia muito tempo, né, que eu não ia. Nossa, sei lá quantos anos que eu não ia num congresso só de psicólogos, né, um encontro só de psicólogos. E, gente, mas assim, eu nunca fiquei com tanto psicólogo juntos, eu fazia muito tempo.
E foi muito bom, porque daí tem toda a questão, assim, emocional, né, do quanto a psicologia traz isso pra gente, né, do relacionamento. E aí falar sobre sexualidade é uma coisa que virou natural para nós, né? Tipo, as pessoas olham pra gente, não estou falando de, não, tá falando de sexualidade, tá falando de, né? Ou seja, de doenças sendo cometidas pela sexualidade ou de formas de melhorar para que essas pessoas sejam educadas, para que a gente leve a nossa palavra adiante, né? Então, estarem juntos ali com essas 21 colegas, mais vocês, né? Tinha você, tinha o Gris, tinha a Samara, né? A Samanta? Samantha. Isso. Vai fazendo uma troca incrível, assim, que cada um tem uma realidade, cada um atende uma demanda específica, não atende mais isso, mais aquilo. Eu disse, mas eu quero conhecer um pouco mais desse assunto, não, mas esse assunto também me interessa, e a gente assim vai indo, né? É tipo, só não tinha os livros, só faltavam os livros, porque de resto a gente faltava ter uma livraria lá, porque o resto a gente tem. Olha, é verdade mesmo. Aline, tu indica as pessoas que, né? Aqui já tem vários inscritos, né? Já vi É a aqui a Neiva, Neiva né? tá aqui, É. né? A Raquel também tá aqui, coisa boa, né? Assim, por que que tu indica que as pessoas vão, né? Ou fazer o curso, né? Porque tem que ser aluno para participar da imersão, né? Sim, sim. Eu acho que fazer o curso, ele é um divisor de águas, né? Eu acho que tem isso do que você falou, assim, do coletivo, que então a gente se apropria de um conteúdo que não é tão falado, né? Não tem tanto, claro, tem que fazer, você pode fazer a formação em sexualidade e tal, mas às vezes as pessoas não têm, naquele momento não podem, porque eles têm que se deslocar, é mais distante e tal. Então, fazer o curso, ele traz essa proximidade, né? Eu acho que tem a tua linguagem, ela é muito clara, né? Ela deixa a gente, e dá muita segurança pra gente. Então, quando tu fala, a gente, não, eu entendi. Então, fica muito fácil de compreender, assim, mesmo que seja algo muito técnico, entende? Então, acho que tem a tua didática que faz muita diferença nisso, e somada com os colegas na turma, a gente vai podendo fazer as trocas, seja na supervisão, seja nas atividades da sala de aula online, né? Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo junto. E não, olha, eu faria isso nesse caso, não, eu faria isso. E a gente vai podendo fazer um mutirão de conhecimento, acho que é isso. Mas liderados por ti que tem essa bagagem, como se tivesse no início, coloca estagiando e ainda acho que nunca acha que aprendi o suficiente. E nem a gente, né? A gente vai, né? Nós não sim para fazer estágio, depois de tanto tempo, não, mas é que é necessário. E aí, como é importante, né? Ou como traz conhecimento novo para ti, e nem tu imaginava que ia trazer. E quando ir para imersão, então, para quem é aluno, eu acho que é uma coisa, eu falei assim, a palavra é singular, né? Porque ela é uma experiência única, né? Então, claro que a gente desejaria, eu também desejaria de novo, né? Mas nesse momento não faz sentido, assim, então eu acho que tem que ter novas colegas chegando lá para a gente poder também ter o conhecimento dividido. E é uma experiência que traz o presencial para a gente, assim, né? Vamos conhecer a Bárbara, vamos se conhecer, porque a gente não se conhece, e ter essa experiência das vivências que a gente teve, né? Que a gente só vai ter estando juntas. Então, não tem como a gente ter essa vivência se a gente não estiver conectado e aí focado ali. Não vamos estudar agora, hoje a gente vai estudar esse assunto. Então, a gente está todo mundo ali sentado, discutindo e revisando e repensando e todo mundo tem uma coisinha que pode colaborar e da gente poder se entregar, né? Acho que também tem isso, porque nós psicólogas a gente é muito controladora, assim, né? Nós não quer entregar, mas a gente é. E aí a gente poder soltar um pouco do controle, né? E aí eu acho que ontem acho que foi na live com a Brenda que tu falaste, né? Da gente se permitir também ser cuidada. Eu acho que Sim. foi isso, assim, que foi uma coisa importante, porque a gente está sempre cuidando de alguém, controlando alguém, cuidando de alguém. E aí, na imersão, a gente teve, acho que talvez por isso que a gente ficava até tarde conversando, porque a gente sabia que se a gente se atrasasse alguém para chamar, estava tudo certo, tinha alguém controlando tudo para nós o tempo inteiro. Então, a gente podia relaxar, eu acho que essa é a palavra. Tanto que as nossas noites, assim, de diversão, depois de estudar, depois de jantar, elas eram incríveis, porque a gente podia, literalmente, assim, não tem ninguém policiando a gente, né?
Então, mesmo nas vivências que a gente estava fazendo a título de estudo, a gente podia se sentir muito segura, né? De se abrir, não, vou ter que abrir meu coração, ter que abrir aqui, vai ser esse o momento. Assim. Então, eu me peguei chorando várias vezes, assim, né? Tipo, eu ouvia uma coisa e dizia, nossa, isso aqui eu já ouvi em outro momento, eu preciso... E aí não consegue controlar a emoção. E daí também não fazia sentido controlar, né? Porque tu estava num local que era seguro o suficiente, né? E era muito bom, assim, porque ninguém estava ali para julgar se estava certo, se estava errado, né? Tipo, não, ó, foi com o recurso que se teve, enfim. Então, acho que isso foi muito bom, assim. Foi muito incrível, assim, da imersão para os alunos que podem ir. Eu acho que tem que ir, assim, que é uma experiência surreal, assim, né? Depois a gente volta com outra, a gente voltou com a cabeça girando, assim, vários dias, tanta coisa que a gente queria falar, escrever, compartilhar, enfim, né? Sim, e tem isso, né? Essa coisa de da gente também ter aumentado um dia, né? Uhum. Para que também desse mais tempo para assimilar as coisas, para organizar isso internamente também, né? Todo esse conhecimento, toda essa experiência, né? Acho que também tem a ver com isso, essa coisa Sim, de dar mais tempo, né? Porque é muito intenso, né? Uma imersão é sair do lugar que a gente está, né? É sair da zona de conforto, é criar um espaço para se conectar com os colegas, né? Com essa outra vivência. Enfim, foram tantos desafios, né? Que cada um enfrentou para estar lá. Foi muito legal mesmo. Coisa não, e boa. até eu estava ouvindo as meninas ontem, teve a Thay falando e a própria Brenda, assim, coisas, quanto que elas se movimentaram pessoalmente, assim, cada uma do seu jeito, né? Aham. Nós estamos só em mulheres, né? Então o Hélio que está aqui, o Hélio já pode ir fazer um equilíbrio aí. É, Hélio, vem. Vai, Hélio, vai, Hélio. Então, assim, nossa, eu acho que a Thay falou assim, eu nunca tinha viajado sozinha sem meu marido, né? Então a gente já começou a quebrar paradigmas, né, vamos dizer Uhum. assim, e crenças nossas, já quando a gente comprou, né? Tipo assim, não, eu comprei, agora eu vou para imersão, mas isso aqui me move a fazer coisas que estão além daquilo que eu normalmente faria, né? Tipo, a Brenda, tipo, eu nunca tinha viajado de avião, então, assim, é uma carga emocional, né, tão grande da gente se desprender para poder chegar lá, e daí quando a gente chega, nossa, então agora a gente quer mais aproveitar, porque para nós, obviamente, tudo não era nem tão real assim, que a gente via tanto mal. Levaram um A susto quando gente me viram real. quando, não, capaz. Tanto que quem não ia te mandar uma mensagem e dizer assim, não, mas ela é linda assim, pessoalmente, ela não é, como é que ela é essa? Porque a gente tinha aquela coisa uma coisa de daí professor-aluno, né, da identificação que a gente tem, e que a gente queria muito, então, aproveitar. Então, estar contigo, estar com as colegas fazia essa diferença toda. E como cada uma veio de um lugar, de um modo, tipo, se desprender. Nossa, tem, tipo, a Thay tem filho pequeno, né? Tipo, e quem tem filho grande ok, é difícil, beleza, mas tinha a questão da Thay em especial que tem filhos pequenos. E foi incrível, assim, ela mesma se surpreendeu com ela, né? Uhum. E isso é muito legal, porque isso é imersão, né? Imersão é isso, assim, é A a gente superação. poder, olha, é a superação de Ô, várias... Aline, olha só, já tem uma campanha aqui, ó, da Neiva. Ó, a Aline terminou. Neiva, E o Hélio mandou avisar ah, que ele vai então, na próxima. vai na Tá próxima. bom, Tá, né? beleza, então. Coisa boa. Tá bom, Vou te espera. esperar. Mas Mas eu acho que é importante é isso, assim, quem vem, tipo, vem, como eu tenho um amigo que fala uma expressão, assim, muito clássica dela, que é vem de mãos limpas, assim, sabe? Vem de coração aberto, porque tudo que a gente vai receber é algo que a gente às vezes não está acostumado, né? Acho que começa por isso, assim, para a gente se deixar ser cuidado, né? E muito bem cuidado. Nossa, eu ainda passei mal no domingo, assim, e a Lu toda preocupada, Era assim, o muita tempo todo atrás emoção, de né? mim. Era muita emoção. E aí, todo o conhecimento que a gente parecia assim, não, mas eu sabia isso, mas aí parece que tu aprende de uma forma diferente. Não, mas eu já ouvi isso, não, mas agora eu tô Vivencia. ouvindo, tu Uhum. vivencia aquilo, né? E como todo mundo vai trazendo, não, mas
eu já fiz tal coisa em tal lugar e é assim que acontecia. Então a gente vai vendo o quanto parece que tudo tinha muita coisa que era nova, mas tinha muita coisa que a gente já sabia, mas a gente mesmo se cobrava, será que eu sabia mesmo? Que agora eu estou vendo de outra maneira, né? E isso é aprendizado, acho que ele é constante porque as pessoas mudam também, né? Então, é um conhecimento que a gente carrega, que a gente nem sabe por quanto tempo, assim. A gente acho que já está vivendo as emoções ainda da imersão Não, anterior. então, pra gente finalizar, eu tô aqui meio perdida pra variar, eu tô sem o relógio, né? 9h20. 9h20. Aline, pra gente encerrar, né, em 5 minutos, assim, o que que repercutiu na segunda-feira, assim, né? Qual foi o resultado concreto que tu sentiu, assim, da imersão, né? E que tu, claro, tá sentindo até hoje, mas assim, né? O que que tu acha que movimentou dentro de ti a imersão também? Eu trouxe muitas reflexões, assim, acho de algumas crenças que eu já venho trabalhando, assim, internamente, né? Então, por isso que acho que teve os momentos que eu me emocionei, elas tinham relação com isso, assim. E aí tu ficava pensando assim, nossa, mas eu fui até a imersão para poder sentir de novo, parecia que não foi um dedo na ferida, assim, foi só uma passagem para tipo uma nuvem que passou assim, para te lembrar de alguma coisa. Então acho que foi muito forte nesse sentido, né? Porque eu cheguei na segunda e fiquei pensando muito em muitas coisas. E claro, no meu caso em especial, eu acho que só veio confirmar aquilo, e eu acho que eu falei isso na imersão em um determinado dia para ti, assim, olha, se eu tinha alguma dúvida que eu tivesse tomado a decisão errada, aqui na imersão eu tive total certeza, né, que eu tomei a decisão certa. Porque ficou muito claro, assim, para mim, quando eu cheguei na segunda-feira, não, é esse caminho e não tem volta, assim, tipo, a gente vai ir e a gente vai em grupo e agora eu tenho mais certeza que a gente vai em grupo mais ainda, né? Aham. Eu tinha muita certeza disso quando eu voltei, assim, porque talvez em algum momento eu ainda tinha uma dúvida, né? Tipo, acho que a gente foi em julho e eu ainda estava indo na empresa alguns horários, então talvez eu tivesse aquele receio, Aquela assim, nossa, será que eu tomei a pergunta. decisão? Ficava uma perguntinha ali, né? Será que tu tomou a decisão certa, Aline? Pensa bem. Mas na imersão eu tive total certeza. Quando eu cheguei em casa na segunda, eu disse, é, é isso mesmo. É isso Tomei a mesmo. decisão certa. É. E tá Ai, tudo coisa certo, boa. assim, tipo, a gente vai resolver. É. Coisa boa quando vem essa clareza também, né? Essa clareza é uma Sim, coisa muito importante. Que coisa boa, que coisa boa. Ai, não, é muito muito bom. bom. Eu imagino que, assim, as pessoas que te ouviram aqui, né, Lina, imagina, assim, que elas fizeram uma viagem contigo, né? No tempo, na Aham. tua história, né? No curso, na imersão, né? Assim, coisa boa, né? Ó, a Selma, coisa boa. Obrigada, Selma. Coisa boa, assim, poder fazer mesmo, né? Essa escolha, poder assumir o seu propósito, poder se conectar com isso, né? Assim, sem medo de ser feliz, né? Sem medo de dar errado, porque na verdade as coisas dependem da gente mesmo, né? De se O movimentar, movimento de é fazer nosso, né? acontecer. Não, é. E aí eu só tenho a palavra assim na cabeça, assim, que tu diz, vamos se movimentar, e a gente tá sempre se movimentando, né? A gente tá sempre... E claro, na empresa isso também acontecia. Era de uma outra forma, só que agora tu tá lidando, às vezes, tete a tete com alguém, enfim. Então, muda só o cenário, né? Porque, na É, verdade, se movimentar, a gente tem que se movimentar sempre. Claro que a gente está falando uma temática que a gente pode agregar muito valor para as pessoas, porque elas não tiveram esse conhecimento, né? uhum, Então, o nosso propósito, que é transformar vidas, que está lá no meu quadro de sonhos, lá, a frase está lá o tempo todo, que eu vou não esquecer do meu propósito. isso aí. Porque é isso, né? A gente vai conseguir transformar muitas pessoas, seja com a psicologia, seja com a sexualidade, porque a gente está engajado nisso, né? E a gente não está engajado sozinho, a gente está num grupo, a gente tem uma liderança e a gente tem conteúdo suficiente para poder estudar e aprender e ir atrás. E, nossa, então a gente vai longe. Com certeza, A com gente vai certeza. longe. Olha o pessoal dando feedback aqui, coisa boa, hein? A Marta Ah, diz, que é bom. sempre bom ouvir vocês. A Adriana disse, linda a tua história, Aline, parabéns. Coisa boa. Ah, Que Adriana, bom, gente. Obrigada muito pela bom. presença de vocês. O pessoal já Obrigada. foi saindo aqui, né?
Estamos 9h30 da noite, A sexta-feira, gente que a gente tava quer, aí né? com um público bem maior e agora o pessoal já foi embora, mas tá tudo certo. Não, tudo Porque certo. também, né, Depois as pessoas a assistem vida tá depois. andando, né? Nós também temos que viver, né? Vamos lá. Aline, Exatamente. muito Hoje é obrigada por sexta-feira. esse momento, obrigada por, Nada que assim, agradeço o com convite. certeza tu inspira outras colegas, né? A seguir os seus sonhos, a se conectar com aquilo que deseja, né? A fazer Uhum. acontecer. E isso é maravilhoso, muito bom mesmo. Parabéns, viu? Tá bom? Muito obrigada. Eu bem que eu agradeço o convite, né? Agradeço as meninas, os meninos que estão aqui, que eu vi que entraram vários, por participarem, né? E por sempre estarem com a gente, assim, eles sempre participam das Sempre lives dando quando a gente está apoio, né? fazendo. Sempre dando apoio, eu Ah, acho isso coisa ótimo. boa. Mas muito obrigada por tudo, pelo convite. Eu agora sou tutora de novo da turma 2, então melhor ainda, né? Que eu estou lá ajudando os alunos também. E isso é muito bom, assim. Então, para quem não decidiu ainda pela imersão, eu só tenho a dizer, venha. E venha logo, vai acabar as vagas, né? Vai, Vai vai, acabar. vai. É, Exatamente, coisa exatamente. boa. Então tá bom, Aline, beijo, obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo. pessoal, que Bom final estava de aqui com semana. a Obrigada, gente. pessoal. Obrigada, boa noite, boa noite. Um ótimo Boa final de noite. semana para todo mundo. Para Beijo, vocês beijo, também. beijo. Beijo. Tchau.